Onde não há obediência, não há virtude. Não há bondade nem amor. E onde não há amor, não há Deus. Sem Deus, não podemos alcançar o céu. Essas virtudes formam uma escada. Se falta um passo, caímos. A jornada de São Padre Pio de Pietrelcina é muito mais que uma simples biografia. É uma tapeçaria viva tecida com os fios mais complexos da fé, de sofrimento humano e de um sobrenatural que desafia a compreensão. Uma existência onde o divino e o terreno se entrelaçam tão intimamente que cada passo se torna um milagre, cada dor, uma oferta, e cada suspiro, um testemunho vibrante. Desde sua humilde vila em Pietrelcina, no coração do sul da Itália, a vida de Padre Pio foi uma sucessão ininterrupta de encontros, de contato contínuo com o transcendente, que o transformou em um evangelho ambulante para toda a humanidade. Como um homem pôde carregar as chagas visíveis de Cristo por 50 anos? Lutar fisicamente contra demônios. Aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, e ler as almas? Sua história não apenas fascina e inspira milhões, mas também nos convida a questionar os limites do possível. Venha mergulhar neste relato onde o milagre é rotina e a santidade, uma aventura. Uma vida que é pura fé, um convite irrecusável a experimentar o poder extraordinário. Mas a jornada de Padre Pio rumo ao extraordinário começou muito antes de sua fama mundial, mergulhada nas profundezas de uma infância que desafia a normalidade e a própria lógica. Para o pequeno Francisco, com apenas 5 anos, o véu entre o natural e o sobrenatural parecia inexistente. Jesus, a Virgem Maria, e sobretudo, seu anjo da guarda, a quem ele carinhosamente chamava de seu companheiro de infância, eram presenças tão reais e constantes quanto os membros de sua própria família. Ele ingenuamente acreditava que todos gozavam dessa mesma intimidade divina, desconhecendo a singularidade e a profundidade de sua experiência mística. Contudo, essa graça singular vinha acompanhada de um fardo. O pequeno Francisco também era alvo de manifestações demoníacas aterrorizantes. Não se tratava de meras fantasias infantis, mas de tormentos reais que se manifestavam fisicamente, como atestam os relatos de seus pais, e as marcas que anos mais tarde surgiriam em seu corpo. Essa foi a semente de uma batalha espiritual constante, uma guerra travada em sua própria alma e corpo, que o acompanharia implacavelmente por toda a sua existência terrena. Essa vida de combate desde a mais tenra idade, já prenunciava o gigante espiritual que se tornaria. Em meio a essa dualidade de visões celestiais e ataques infernais, floresceu um chamado precoce e inconfundível ao sacerdócio. A imagem que selou seu destino. Um humilde frei de barba, cujo semblante e vida consagrada cativaram o coração do menino Francisco. Essa figura inspiradora o guiou para a austera ordem dos capuchinhos, um caminho de sacrifício radical e despojamento total. Ali, nas celas simples e na rigidez da regra franciscana, Francisco abraçou uma vida de penitência e incessante oração. Foi nesse ambiente de rigor, disciplina e privação, que seu caráter foi forjado, moldado na mais profunda e inabalável obediência. Uma virtude que seria sua maior fortaleza e escudo contra as perseguições e provações que em breve se abateriam sobre ele, marcando-o para sempre. Os estigmas de Cristo em seu próprio corpo. Este fenômeno, de proporções místicas, manifestou-se de maneira clara em 20 de setembro de 1918. Não foi um evento súbito, sem precedentes. Antes, Padre Pio já havia experimentado uma profunda transverberação do coração. Uma ferida de amor que o deixou em êxtase e dor, e sentia a agonia dos chamados estigmas invisíveis, que lhe causavam sofrimento antes mesmo de se tornarem visíveis. Naquela data, o crucificado imprimiu suas próprias chagas de forma palpável em Padre Pio. As chagas visíveis de Jesus apareceram em suas mãos, pés e lado, acompanhadas por uma intensa dor e um sangramento contínuo. Além dessas, uma dolorosa chaga secreta em seu ombro, a mais íntima e pungente de todas, simbolizava a carga da cruz que Cristo suportou. Por 50 longos anos, essas feridas permaneceram abertas, um mistério para a ciência, e um sinal para a fé. Elas sangravam semanalmente, seguindo um padrão notável. A dor e o sangramento se intensificavam nas quintas-feiras, atingiam o auge nas sextas-feiras. Os dias da paixão de Cristo. E diminuíam aos sábados.
Este ciclo, rigorosamente documentado, resistiu a qualquer explicação médica ou científica, consolidando o caráter sobrenatural do fenômeno. Tal singularidade fez de Padre Pio o único sacerdote na história da Igreja a celebrar a missa com as marcas físicas da paixão de Jesus. Seus fiéis não apenas assistiam a uma cerimônia, mas eram transportados para o próprio Calvário, sentindo-se parte de um verdadeiro reviver da paixão de Cristo. Esse dom extraordinário transformou a vida de Padre Pio em um testemunho vivo de amor redentor e de sacrifício divino, convidando a todos a uma profunda reflexão sobre o mistério da fé e do sofrimento. Mas os estigmas, embora notáveis, eram apenas um entre vastos dons sobrenaturais de Padre Pio. Sua vida foi um contínuo testemunho de manifestações divinas. Um fenômeno impactante era a bilocação, capacidade para estar simultaneamente em múltiplos locais. Relatos atestam seu auxílio ao general Cadorna, em um momento crucial da guerra, ou socorro a uma jovem mãe, Giovanna, durante um parto arriscado. Intervenções concretas, testemunhadas por terceiros. Conhecimento sobrenatural de sentimentos de corações. Dom revelado assombroso no confessionário. Padre Pio desvendava segredos das almas, apontava pecados esquecidos, conduzindo penitentes à conversão. Perspicácia que acessava a essência mais íntima de cada indivíduo. Profecia. Suas previsões eram notavelmente precisas. Antecipou o papado de Karol Wojtyła, jovem cardeal que seria São João Paulo II. Wojtyła, devoto de Padre Pio, teve vocação reafirmada. Mais tarde, como Papa, ele o canonizaria, ratificando a santidade da vida e obra de Padre Pio. Poder intercessório para curas milagrosas atraía multidões. Inúmeros casos de restauração da saúde, inexplicáveis pela ciência, atribuídos à sua oração. A história da menina Gema, nascida sem pupilas, é uma das mais emblemáticas. A pequena Gema recuperou a visão completa, após intervenção de Padre Pio, milagre atestado por médicos. Sinais tangíveis de um amor divino, fluindo através de Padre Pio, confirmando sua extraordinária missão como canal de graça. Paradoxalmente, toda essa extraordinariedade que envolvia a Padre Pio, os milagres que o cercavam, os dons divinos que manifestava, a santidade que irradiava, não atraiu apenas multidões de fiéis ansiosos por sua bênção e orientação, mas também uma sombra densa. Calúnias infundadas e perseguições implacáveis. E o mais chocante e doloroso, essa oposição muitas vezes partia de dentro da própria Igreja. Que angústia! Ser um instrumento visível da graça de Deus. Carregar as marcas vivas de Cristo em seu corpo. E ainda assim ser alvo de ceticismo, inveja, e até mesmo acusações graves por parte daqueles, que por vocação, deveriam protegê-lo e ajudar a promover sua obra. Padre Pio foi submetido a uma série rigorosa de investigações e escrutínios, que em muitos momentos, beiravam a verdadeira tortura psicológica. Sua cela foi grampeada, suas cartas pessoais interceptadas e lidas por terceiros. Ele foi alvo de perícias médicas invasivas e humilhantes, tudo na vã tentativa de refutar a origem sobrenatural das suas chagas, e de seus milagres. Por longos e penosos anos, ele viveu em isolamento forçado e doloroso, sendo-lhe imposta a proibição expressa de exercer publicamente seu ministério sacerdotal. Isso significava que não podia celebrar a Santa Missa em público, não podia ouvir confissões, e foi impedido de receber seus filhos espirituais. As atividades que mais amava, e para as quais Deus o havia claramente chamado. Era um período de provação intensa, uma espécie de martírio branco, onde sua fé, paciência e obediência foram testadas ao limite absoluto. No entanto, a resposta de Padre Pio a toda essa adversidade foi o que verdadeiramente o elevou a um patamar singular de santidade, e o tornou um modelo perene. Sua humildade era inabalável, uma rocha sólida em meio a um mar tempestuoso, injustiças e incompreensões. Sua obediência era irrestrita, absoluta, a seus superiores e à hierarquia eclesiástica. Mesmo quando as ordens recebidas eram claramente prejudiciais à sua missão, e causavam um sofrimento imenso a ele e a seus devotos. Nunca uma palavra de queixa foi ouvida de seus lábios.
Nunca um sinal de rebeldia ou crítica, mesmo diante da mais flagrante injustiça e calúnia, foi feita por ele. Ele aceitou cada provação como vinda diretamente das mãos de Deus, submetendo-se humildemente à vontade divina, mesmo quando esta se manifestava através da autoridade humana falível. Essa postura serena e resiliente, essa fidelidade radical a Cristo e à Igreja, é um dos aspectos mais impressionantes de sua santidade e de seu legado. Ela forjou-o como um exemplo supremo da confiança em Deus e abnegação total. Padre Pio demonstrou que a verdadeira força não reside na contestação ruidosa, ou na busca por vindicação, mas na aceitação humilde e obediente da cruz, mesmo quando ela é imposta por mãos humanas, forjando um caminho para uma santidade ainda mais profunda e resplandecente. Sua vida, marcada pela dor da perseguição, é um eloquente testemunho do poder do amor e da fé incondicional. A essência de seu ministério não estava nos púlpitos grandiosos, ou nos eventos lotados. Estava no sigilo íntimo de um confessionário, onde Padre Pio dedicava-se exaustivamente, por vezes até 14 horas diárias. Ali, num fluxo ininterrupto, penitentes vindos de todas as partes do mundo, vinham procurá-lo. Ele não apenas ouvia, mas penetrava almas, revelando pecados esquecidos, e oferecendo além das absolvição, uma genuína libertação das almas cativas pela transgressão. Sua abordagem era uma fusão rara. Uma misericórdia infinita, que acolhia a todos, mas temperada por uma firmeza sobrenatural, que desafiava a hipocrisia e impelia a conversão real. Muitas vezes, sua intervenção era direta, confrontando o penitente com verdades profundas, que somente ele poderia conhecer, resultando em lágrimas sinceras, arrependimento, e uma verdadeira transformação na vida das pessoas. A profunda devoção mariana de Padre Pio era a rocha da sua existência, a fonte inesgotável da sua força, e o consolo em meio a tantas provações e combates espirituais. Padre Pio rezava dezenas de terços diariamente, um rosário após outro, e dirigia-se à Virgem Maria com a ternura e intimidade de um filho que chama a própria mãe. Essa relação filial com a Santíssima Virgem conferia-lhe a serenidade necessária para enfrentar as perseguições, as tentações e as incompreensões, servindo como um escudo e um bálsamo para sua alma sofrida. Era em Maria que ele encontrava o refúgio, a inspiração e a coragem para continuar sua árdua missão. Seu legado ultrapassava a esfera espiritual e individual. A caridade de Padre Pio materializou-se em obras grandiosas, sendo a mais notável, a Casa de Alívio do Sofrimento. Este hospital, que começou como um sonho audacioso para pobres e doentes, transformou-se em um centro médico de ponta, com tecnologia avançada e um corpo clínico especializado, tudo construído sobre a base da fé e da providência. Padre Pio, com sua visão e paixão pelos aflitos, ergueu uma instituição que não apenas curava corpos, mas também confortava almas, revelando assim a manifestação mais prática e concreta de seu amor incondicional pelo próximo. Sua vida é um testemunho eloquente de unidade, entre oração fervorosa, penitência rigorosa e caridade tangível, um modelo total de dedicação a Deus e à humanidade. O adeus a Padre Pio, em 1968, aos 81 anos, marcou um momento igualmente extraordinário, um desfecho que selou seu percurso místico com mais um sinal irrefutável. Nos dias finais de sua vida, as chagas, as marcas visíveis da paixão de Cristo, que ele carregara com sublime paciência e dor excruciante por longos 50 anos, desapareceram de seu corpo por completo. Não restou sequer um vestígio, nenhuma cicatriz. Sua pele, antes marcada pelas feridas abertas e sangramentos, tornou-se suave, serena, com uma coloração rosada, como a pele de uma criança. Este fenômeno, testemunhado por muitos, foi um último e potente milagre, uma confirmação divina, que sua missão terrena estava cumprida, e que ele retornava ao Pai sem os sinais físicos de sofrimento. Foi um testemunho silencioso da purificação final e da glória que o aguardava. A santidade de Padre Pio, já aclamada em vida por milhões, foi formalmente reconhecida pela Igreja em 2 eventos históricos que atraíram multidões sem precedentes. Sua beatificação, em 1999,
foi um clamor global por sua veneração, seguida rapidamente pela canonização, em 2002. Ambos os atos foram presididos por São João Paulo II, o mesmo Karol Wojtyła cuja ascensão ao papado, Padre Pio havia profetizado décadas antes. Esta canonização, portanto, não foi apenas uma formalidade, mas a coroação solene de uma vida inteiramente dedicada a Deus e aos homens. Um tributo à sua obediência inabalável, seu amor incondicional, e seu sofrimento redentor. A Praça São Pedro e as ruas de Roma foram tomadas por um mar de pessoas, evidenciando o amor e devoção que este humilde frade capuchinho inspirava, e continua a inspirar. E como se não bastasse tamanha comprovação espiritual, a própria matéria testificou sua grandeza. Durante a exumação de seu corpo, em 2008, que foi exumado para ser exposto aos fiéis, como parte das celebrações de 40 anos do seu falecimento e de 90 anos do aparecimento dos seus estigmas. Uma nova revelação adicionou outra camada ao mistério que o envolvia. Seu corpo foi encontrado em parte incorrupto. Embora não completamente preservado, partes significativas estavam intactas, um sinal que desafia a corrupção natural da carne. Esta descoberta final, surpreendente e tocante, selou fisicamente a extraordinariedade e a grandeza da sua pessoa, perpetuando o fascínio e a reverência por São Padre Pio como um dos maiores santos da história da Igreja, um homem que viveu verdadeiramente entre o céu e a terra, um farol perene da fé. A vida de Padre Pio, pontuada por fenômenos místicos que desafiam a lógica e a compreensão humana, sua incansável luta espiritual contra as forças malignas, um combate que se estendia ao corpo e à alma, e sua obediência incondicional às autoridades eclesiásticas, mesmo frente a incompreensões e perseguições, é mais que uma mera biografia. Ela se eleva como um convite constante para viver uma fé mais profunda, e uma entrega total ao desígnio divino. Sua existência, marcada pelas chagas de Cristo e pelos múltiplos dons sobrenaturais, é a mais eloquente prova que o extraordinário da graça divina não é reservado a grandes intelectuais ou poderosos, mas pode manifestar-se em um homem humilde. Padre Pio, um simples frade capuchinho de Petreutina, mostrou ao mundo que a santidade não é uma meta inatingível, mas um caminho acessível a todos, que como ele, escolhem a rendição completa à vontade de Deus, o amor ao próximo e a batalha incessante pelo bem. Sua vida é um farol que ilumina o caminho, inspirando-nos a buscar e a confiar no poder transformador da fé. Ele é a evidência viva que Deus opera maravilhas através daqueles que se entregam por completo.